Quais as melhores limas rotatórias ou reciprocantes para retratamento dos canais? Pergunta fácil, né? Vamos lá. Eu vou te orientar, lógico, que eu não vou te dar uma lima aqui específica, falar, ó, usa lima tal. Eu posso falar para você o que eu mais uso, né? Eu vou falar aqui no vídeo. No entanto, não é é isso daí que só funciona, é só esse sistema aí ou não, você pode usar o sistema que você conhecer bem. Isso vale para lima de preparo dos canais, vale para retratamento, tá? Mas a questão vem, né, da seguinte forma, então, o que é melhor usar para isso, né? Qual que seria a minha orientação? Bem, a gente tem no mercado sistemas específicos para retratamento, né? Diferentes marcas, a gente tem lá o retreatment, tem o para retratamento, enfim, e normalmente, qual que é a diferença dessas limas de retratamento? Por que elas são orientadas para um retratamento? Normalmente se tratam de limas com uma resistência flexural maior, ou seja, a resistência flexural é assim, é aquela capacidade que a lima tem de, aquela capacidade dela transferir a pressão que você está colocando nela ali para a ponta sem flambar, certo? Resistência flexural. Então, maior a resistência flexural, maior a capacidade, vamos colocar assim, de você furar aquela massa de gutapercha sem flambar o seu instrumento. Então, se você pegar, por exemplo, uma lima que tem um tratamento térmico, ela tem uma flexibilidade maior e tem várias características favoráveis depois para um preparo, né, com relação à flexibilidade, à resistência dessa lima para fazer curvaturas surreais. Mas esse instrumento, né, que tem esse tratamento térmico dessa intensidade, se você tentar simplesmente penetrar na massa de guta, dificilmente ele vai penetrar nessa massa de guta, a não ser que já tenha sido criado um caminho no meio dessa gutapercha, tá? Então é uma possibilidade, só que você tem que primeiro criar um caminho ali, seja com uma lima rotatória reciprocante, seja com uma lima manual, certo? Então, se você está usando um sistema já de retratamento, você tem essa resistência então flexural maior e normalmente você tem que seja o primeiro instrumento desse sistema ou que seja o primeiro, o segundo, você tem ponta ativa. E aqui eu coloco uma nota para você, se você já usa, já tem muita experiência com isso e tem dado certo para você, tudo bem. Agora, se você está pensando, né, o que você vai usar e usar um sistema desses, pratica muito, né, em laboratório, porque você pode facilmente desviar esse conduto já em função dessa resistência flexural maior desse instrumento junto com uma ponta ativa, certo? Então, se você não estiver penetrando no meio da massa de guta, pegar ali, às vezes você pega naquela interface gutapercha, parede do conduto e crava a sua lima ali, e ela literalmente vai cravar, ela pode descer aí de uma maneira errada e complicar totalmente depois o restante do seu retratamento ou até mesmo causar um acidente ou uma perfuração, certo? Então, claro, tudo é possível, tem ótimos sistemas, mas você tem que saber dessas propriedades e estar treinado caso decida usar esse tipo de instrumento. O que eu uso? Eu uso algo talvez intermediário. Eu gosto bastante de fazer a penetração dessa massa de guta, especialmente aí terço cervical e médio, com as limas Reciproc, não a Reciproc Blue, tá? Reciproc mesmo, R25, por exemplo, que eu consigo fazer essa penetração. Se trata de um instrumento que ele tem uma resistência flexural considerável, certo? E também a gente eu trabalho há bastante tempo, já é um instrumento que você conhece bastante, tem bastante treinamento, então quanto melhor o nosso treinamento com determinado sistema, mais a gente sabe como trabalhar nos limites dele, né? E também nos momentos que a gente precisa de uma certa forma, não forçar a lima, mas chegar naquele limite antes de ser algo que eu estou forçando a ponto de fraturar o instrumento, certo? Então, esse treinamento que eu tenho hoje com a Reciproc, eu já tenho alguns vídeos aqui, né, de passo a passo de retratamento que você pode buscar. Então, é esse o uso que eu faço e sem solvente. E olha só, né, essa lima ela desce na gutapercha, não só pela resistência flexural, mas também o próprio acionamento do motor. Você gera ali na fricção, você gera um calor, então você tem a chance, né, dessa ponta que está ali imbricada na gutapercha descer de maneira segura e eficaz, ok? E sem solvente nenhum. Eu uso clorexidina 2% gel para limpeza como substância química auxiliar durante o tratamento dos canais e é isso que eu coloco ali no momento que eu estou usando a minha Reciproc para um retratamento.
certo? Bem, além disso, o que eu tenho de orientação para você, independente da lima que você selecione? Você está selecionando uma de retratamento ou você está, de repente, aí partindo para uma reciproque ou até mesmo você fala assim, Fernanda, eu prefiro fazer uma guia manual, apesar de ter umas gutapersas ali que vai te tomar um tempo para você conseguir construir uma guia manual ali com uma lima tipo K, eventualmente descer uma lima 20 naquela massa de guta, mas tudo bem, você desceu, criou uma guia manual, aí você consegue, às vezes, até descer essa gutapercha com uma lima rotatória reciprocante com tratamento térmico, tá? Que tem ali a sua flexibilidade, a sua resistência flexural é menor, né? Então, se você não fizer uma guia e tentar colocar uma lima ali com tratamento térmico, uma lima rotatória ou reciprocante normal, ela pode sofrer uma flambagem antes de descer na massa de guta. Então, uma orientação geral, independente do que você vai usar, é que você mire muito bem o meio da massa de guta, porque isso costuma causar aí, talvez a maioria desses pepinos, né, daqueles enroscos que pode ter um retratamento, porque você fala assim, puxa vida, eu tô descendo, a Fernanda falou que usa reciproque, tô tentando descer com a reciproque e não desce, parece que tem pedra nesse cimento, é cimento de fosfato, não é possível que a lima não desce aqui. O que pode estar acontecendo? Pode ter assim, ó, 98,9% ou 99% de chance de você estar descendo com a mira errada, tá? Então, em vez de estar no meio da massa de guta, você não está no meio da massa de guta. Às vezes a inclinação que você está fazendo, né, o canal ele não tem às vezes feito um desgaste anti-curvatura, então você não vai descer longo o eixo, você às vezes tem que manobrar essa lima, fazer inclinação para conseguir penetrar ali no meio da massa de guta e na angulação correta, certo? Então, independente de qual sistema que você selecionar, porque a gente tem essas possibilidades, essas opções que eu falei aqui, lembra dessa orientação, especialmente você vê, pô, tá descendo, parou, deixa eu rever lá o que a Fernanda me falou, me orientou naquele vídeo, tá certo? Obrigada pela sua companhia aqui, se você ainda não é inscrito na nossa Endolovers VIP List, deixa o link aqui na descrição desse vídeo e também na nossa no link da nossa bio do Instagram. Pode se inscrever, a inscrição é 100% gratuita e você recebe conteúdos exclusivos, ofertas exclusivas que vão para os nossos membros VIP da nossa lista. Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.